Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Hoje no Xadrez Político. No vídeo de hoje, falaremos sobre uma das armas mais temidas e secretas da Rússia, o novo míssil hipersônico Oreshnik, uma criação que, segundo o próprio Kremlin, é capaz de romper os escudos da OTAN e tornar inútil qualquer sistema de defesa antimísseis existente no planeta. Mas o que torna esse míssil tão perigoso? E o que essa nova arma diz sobre os planos de Moscou para os próximos meses de guerra? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como o mundo enxerga o equilíbrio militar entre a Rússia e o Ocidente. Nos últimos meses, enquanto os olhos do mundo se voltavam para os drones e os bombardeios diários na Ucrânia, algo muito mais silencioso acontecia nos laboratórios e bases secretas da Rússia. Engenheiros e militares russos estavam finalizando um projeto que vinha sendo desenvolvido há quase uma década. Um míssil hipersônico com alcance intercontinental, capacidade de manobra em voo e velocidade superior a Mach 10. O nome do míssil, Oreshnik, que em russo significa nogueira, pode parecer inofensivo, mas de acordo com o Ministério da Defesa russo, ele carrega um caroço impossível de quebrar. O anúncio oficial foi feito com pompa por Vladimir Putin em Moscou, diante de um grupo de generais e cientistas. Com um tom que lembrava mais um aviso do que uma celebração, Putin declarou que o Oreshnik torna obsoletos todos os escudos antimísseis da OTAN. Foi uma frase cuidadosamente escolhida e que imediatamente acendeu alarmes em Washington, Londres e Bruxelas. Afinal, se for verdade o que a Rússia afirma, estamos diante de uma mudança de paradigma militar global. Mas o que é, de fato, o Oreshnik? Segundo informações divulgadas pela agência estatal RIA Novosti, trata-se de um míssil hipersônico de cruzeiro com alcance estimado em até 2.500 km. Ele é capaz de transportar tanto uma ogiva convencional de 500 kg quanto uma ogiva nuclear de 150 kilotons. A propulsão é feita por um motor Scramjet, o mesmo tipo usado no Zircon, mas com um sistema de controle aprimorado que permite mudanças de trajetória em altíssima velocidade, tornando praticamente impossível prever sua rota e, portanto, interceptá-lo. Para entender a dimensão do perigo, imagine o seguinte: enquanto um míssil de cruzeiro comum leva cerca de 20 minutos para atingir seu alvo a 1.000 km de distância, o Oreshnik pode percorrer a mesma distância em pouco mais de 5 minutos. 5 minutos entre o lançamento e o impacto. E o pior, sem tempo suficiente para que radares detectem e respondam. Esse é o verdadeiro pesadelo dos estrategistas da OTAN. O inimigo que chega antes mesmo do alerta soar. E o momento do anúncio não foi aleatório. Fontes ocidentais afirmam que o Kremlin acelerou a apresentação do Oreshnik como resposta direta ao envio de submarinos nucleares norte-americanos para o Mar de Barents, uma clara demonstração de força dos Itaúa nas portas da Rússia. Putin teria decidido responder à altura, mostrando que Moscou também possui cartas na manga, capazes de ameaçar diretamente o território americano. De acordo com especialistas militares russos, o Oreshnik poderá ser lançado de múltiplas plataformas, navios, submarinos e até aeronaves estratégicas. Isso significa que, teoricamente, um único bombardeiro Tu-160, armado com esses mísseis, poderia atingir qualquer capital europeia em questão de minutos. É essa capacidade de ataque rápido e imprevisível que transforma o Oreshnik em algo tão perturbador. Mas há um detalhe que pouca gente percebeu e que revela o verdadeiro objetivo de Moscou. Ao contrário do que se pensa, a Rússia não pretende usar o Oreshnik apenas como arma ofensiva. O míssil também serve como peça de dissuasão psicológica. Em outras palavras, é um recado claro ao Ocidente. Não adianta tentar conter a Rússia, porque nós temos meios para reagir instantaneamente. Essa estratégia, chamada de diplomacia da velocidade, está se tornando uma marca registrada da política militar russa. Em vez de apostar em grandes frotas ou bases espalhadas pelo mundo, Moscou prefere investir em armas capazes de ultrapassar qualquer defesa antes que o inimigo perceba o que está acontecendo. E é exatamente isso que preocupa os analistas da OTAN.
porque, ao contrário dos mísseis balísticos, que seguem trajetórias previsíveis e podem ser interceptados em voo, o Oreshnik voa abaixo, muda de rota e desaparece dos radares. A cada manobra, o míssil reconfigura seu caminho e reaparece em um ponto totalmente inesperado, o que torna praticamente impossível rastreá-lo em tempo real. Em simulações feitas pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Alemanha, a taxa de sucesso de interceptação de um míssil com essas características seria inferior a 2%. E aqui está o ponto que mais preocupa o Ocidente. O Oreshnik não foi apenas criado, ele já está operacional. No dia 3 de outubro, um protótipo teria sido lançado de uma base naval próxima a Severomorsk, no Ártico, atingindo com sucesso um alvo simulado no Mar de Kara. Embora Moscou não tenha divulgado imagens do teste, o Ministério da Defesa americano confirmou que detectou atividade anômala de lançamento naquela região. Em outras palavras, o míssil é real e funciona. Imagine agora o impacto psicológico de saber que um míssil desses pode ser lançado a qualquer momento, de qualquer lugar, e atingir qualquer alvo sem ser interceptado. Essa é a nova realidade da guerra moderna. E talvez o verdadeiro propósito do Oreshnik não seja usá-lo, mas garantir que ninguém ouse desafiar a Rússia. Mas o que isso significa na prática para o mundo? Em primeiro lugar, significa que estamos diante de uma nova corrida armamentista, talvez a mais perigosa desde o fim da Guerra Fria. Quando um país demonstra possuir uma arma contra a qual não existe defesa, o resultado é previsível. Os outros países correm para desenvolver algo semelhante. E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas 72 horas, após o anúncio de Putin. Segundo o Washington Post, os Estados Unidos convocaram uma reunião de emergência do Pentágono e da DARPA, a agência responsável pelos projetos militares mais secretos, para discutir uma resposta ao Oreshnik. Fontes anônimas disseram que engenheiros americanos estão tentando reativar o programa Aurora II, um projeto de míssil hipersônico que havia sido suspenso em 2019 por causa dos custos altíssimos. Agora, com a ameaça russa se tornando concreta, o projeto voltou à mesa. A China, por sua vez, não quer ficar para trás. Imagens de satélite mostram que a base militar chinesa de Jiuquan, no deserto de Gobi, tem abrigado lançamentos experimentais de um novo míssil hipersônico. Analistas acreditam que Pequim pretende provar que também pode competir com Moscou e Washington nesse novo jogo da velocidade. Ou seja, o Oreshnik pode ter sido o gatilho de uma disputa tecnológica trilateral, com potencial para redefinir todo o equilíbrio militar do planeta. Enquanto isso, na Europa, o clima é de puro nervosismo. Governos da OTAN começaram a debater a criação de um escudo europeu hipersônico, algo semelhante à iniciativa de defesa estratégica proposta por Ronald Reagan nos anos 80. O problema é que, desta vez, o inimigo não está a décadas de distância. Ele já está testando armas a menos de 3.000 quilômetros das fronteiras europeias. Especialistas militares apontam que esse tipo de avanço muda completamente a lógica da guerra moderna. No passado, existia tempo para reagir, calcular e até negociar antes de um ataque. Hoje, o tempo entre o alerta e a destruição é de poucos minutos. Em outras palavras, a decisão de atacar ou não pode depender de segundos, e isso aumenta, de forma dramática, o risco de erros fatais. Um radar que detecte um eco falso, um general que pressione o botão errado, um computador que interprete um míssil de teste como uma ameaça real, e o mundo inteiro pode mergulhar em um conflito sem volta. Mas há um detalhe que poucos noticiaram, e que pode mudar completamente a leitura dessa história. Fontes próximas ao Ministério da Defesa russo afirmam que o Oreshnik não é apenas um míssil de ataque, mas também uma ferramenta de barganha política. Putin estaria usando o anúncio do novo armamento para pressionar os Elatanir a negociar novas sanções e forçar o Ocidente a reconhecer áreas de influência russa no leste europeu. Em outras palavras, o Oreshnik é tanto uma arma quanto uma mensagem. Negociem conosco ou lidem com as consequências. E essa tática parece estar funcionando. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou em entrevista que a Rússia cruzou um novo limiar tecnológico, mas acrescentou que o diálogo continua sendo essencial para evitar um desastre global.
Por trás dessa frase diplomática está o medo real de que uma escalada entre as potências saia do controle. Enquanto isso, dentro da própria Rússia, a propaganda estatal está explorando o tema ao máximo. Programas de TV exibem animações do Oreshnik sobrevoando oceanos e aniquilando navios inimigos em segundo. É uma demonstração de poder que serve para reforçar a imagem de Putin como o protetor da pátria, justo no momento em que o país enfrenta sanções econômicas e críticas internas. Mas talvez o ponto mais interessante de toda essa história seja outro. Será que o Oreshnik é realmente tão poderoso quanto Moscou diz? Ou estamos diante de uma grande operação de guerra psicológica, cuidadosamente desenhada para amedrontar o Ocidente e distrair o mundo enquanto a Rússia avança em outras frentes? Essa dúvida é o que torna o cenário ainda mais perigoso, porque quando ninguém sabe o que é verdade, o medo vira a arma mais eficaz. E aqui vai a pergunta que eu deixo para você. Estamos entrando em uma nova era da dissuasão, onde a velocidade decide quem vence antes mesmo do primeiro disparo? Ou tudo isso é apenas mais um capítulo na longa guerra de propaganda entre as grandes potências? Comente aqui embaixo o que você acha. Você acredita que esse novo míssil russo é realmente imbatível? Ou é só um blefe inteligente para assustar o Ocidente? A sua opinião é muito importante para nós, e eu quero ler cada comentário. E se você gostou do vídeo, deixe o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises sérias e atualizadas sobre o cenário militar global. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios, porque no ritmo em que o mundo está hoje, cada dia pode trazer uma nova surpresa no tabuleiro da geopolítica mundial. Caros amigos, esse foi mais um episódio do Xadrez Político. Nos vemos no próximo vídeo, com mais fatos, mais contexto e, claro, mais análises sobre o que realmente está por trás das manchetes.